Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo, vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Cara, Poxa, mas porque tem algumas pessoas que essa reprovação serve pra afastá-la do álcool e pessoas que, tipo, não funciona. porque tem pessoas que são alcoolistas e outras que não. Claro, alguns alcoolistas podem... Porque eu tive algumas dessas reprovações por causa do álcool e funcionou pra mim. Eu, tipo, nem sinto mais vontade, cara. O que eu falei que é o alcoolismo? Beber apesar do problema. Se você começou a ter problema e você já sacou e já parou, é porque pra ti... Se você forçasse um pouquinho mais, você conseguiria. Mas você parou antes. Você não deu aquela chave. Saquei. Entendeu? E daí essa reprovação, ela cria um ciclo de vergonha destrutiva. Ah, Vitor, isso é mentira. Meu familiar ele não tá nem aí pra isso. Sério. Você já viu uma pessoa... Como é que é uma pessoa com vergonha? Na média. Em geral, não é uma pessoa que tá... Nossa, estou com vergonha. Não, ela tá escondendo. Ela vai dizer assim, não, isso não me afeta. A maioria de nós faz isso, porque me machuca, né? Olha, pô, eu tô com vergonha disso. Né? Enfim, eu ia contar uma história minha, mas aí ia prolongar demais e fugir. Mas é porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu tive que amadurecer muito para conseguir mostrar mais fácil a minha vergonha. Que, né? Mostrar a vulnerabilidade exige uma coragem muito grande, né? E aí o que acontece? Essa pessoa vai ficando marginalizada. E a família tenta ajudar. Vai lá dar um conselho. Ô, cara, para de beber, velho. Isso aí tá fazendo mal para você. Ele fala, não, mas eu consigo beber. Isso não traz problema, porque a percepção de risco tá baixa. E aí começa a criar o quê? Começa a criar uma resistência. Porque ele começou a beber, trouxe problemas. Ficou com sentimentos negativos, bebeu mais. A família chegou para reagir a isso como? De uma forma intuitiva. E o que é o intuitivo? É o padrão social. O padrão social é burro. Os conselhos são burros. Hoje a gente tem um predomínio de informações ignorantes, erradas e iatrogênicas para a família de alcoolistas. Tem grupo, o AA é um grupo que é legal. Agora, teve um movimento que fez um grupo também de autoajuda para familiares de alcoolistas que não é legal. Ou ele é pouco legal. As pesquisas mostram que ele traz, às vezes, malefício, às vezes pouco benefício. Que eles falam para os familiares de alcoolistas se desligarem emocionalmente. E eles chamam o familiar de alcoolista de codependente. Imagina só, se você tem uma pessoa que você ama muito. Pô, sei Isso lá, é meio merda, né? é muito merda. Porque eu fico imaginando, olha só a ideia deles. Você tem um familiar, sei lá, você está casado, a tua esposa começa a beber demais e você começa a ficar preocupado com ela. Pô, ela saiu para ir no mercado, pô, ela não volta mais, ela tá lá bebendo, pô, ela ficou na calçada do mercado bebendo. Você ficou desesperado, você falou, pô, tá preocupado, cara. Pô, entende? Vai começando a acontecer coisas, você olha, não tá normal. Você às vezes fica com raiva, porque você começa a achar que ela não te ama, ou sei lá, por que ela não se esforça mais do que está se esforçando? Mas você fica muito ligado naquilo porque você está preocupado, você está vendo que ela não está bem, está se colocando em risco, pô, começou a ter problema de saúde, você vai ficando muito... Aquilo fica na sua cabeça. Aí você vai procurar ajuda. Aí falam para você, ela nunca vai parar até ela chegar no fim do poço. Vamos ter que esperar. Você se preocupa com ela? Está perdendo o seu sono? Tem algo errado com você. Você está muito ligado emocionalmente nela. Você é doente, você tem que olhar mais para você. Falou, não, mas sim, eu entendo, eu preciso olhar mais para mim, mas ela está morrendo aqui na minha frente. Ela está vomitando sangue. Mas isso é o destino dela. Você tem que se desligar, você está muito ligado. Mas o que eu tenho que fazer para ajudar? A sua forma de ajudar é deixando ela enfrentar as consequências desse problema. E confrontar ela com amor. É um amor exigente. Você diz, eu amo você, mas não aceito o seu comportamento. E aí tua esposa está lá, ela não entende porque ela está agindo assim, ela fica meio confusa com isso. E o alívio dela muitas vezes é beber. Ela escuta, eu te amo, mas não aceito o seu comportamento. Ela, mas o que eu faço com isso? Então você me ama, mas não aceita o meu comportamento. Eu também não, eu quero fugir de mim, mas eu não consigo. Você consegue, que bom. Que bom.
Eu também gostaria de fugir de mim, porque esse comportamento não está legal. Mas ela vai dizer que não quer parar de beber. Por quê? O desespero de pensar que você perdeu o controle da tua vida é... Imagina. Deve ser terrível, cara. E aí vai ter resistência por várias razões. E aí recebe esse tipo de tratamento. E a família começa a se juntar em grupos para ficar chorando e falando com um discurso vitimista. E várias clínicas do Brasil, que era para ser muito competentes, jogam a família no lixo, usando esse conceito de codependência, que é da década de 70, que já foi excluído já dos manuais diagnósticos. Por quê? Porque quando a gente classifica alguém, um familiar de alcoolista, como codependente, eu estou criando um problema. Primeiro, eu crio uma imagem negativa, desnecessária. Porque quem é que quer ser codependente? Segundo, eu estou chamando de doença um comportamento humano normal. Pô, se eu estou com alguém doente, isso vai me afetar. Principalmente se eu não souber o que fazer. Principalmente se as orientações que me derem só piorarem o problema. E além de que, qualquer doença mental, alcoolismo ou outras doenças mentais geram estresse, que aumentam o risco de doenças mentais. Pode estar com depressão, por exemplo. E aí, quando eu chamo alguém de codependente, eu associo os sintomas depressivos à codependência e não trato a depressão. E não encaminho a pessoa para um profissional minimamente competente que vai entender que codependência não é um diagnóstico válido. Eu sempre falo para quem me procura, meu psicólogo me disse que eu era codependente. Primeiro eu pergunto, você acha que isso está te ajudando? E avalio com a pessoa. Se não está trazendo prejuízo, eu não mexo nisso. Mas eu já digo, isso não é técnico. Aí fala assim, não, mas minha psicóloga está me chamando, o psicólogo fala que eu sou codependente. Eu falo assim, então pede para ele, uma coisa que é função do profissional, te dá um laudo com o código dessa doença. Não tem como fazer isso, porque não existe. E já tem vários artigos mostrando que chamar o familiar de codependente tira o suporte social do alcoolista na maioria das vezes e aumenta a morte. Porque, sim, existem estratégias para fazer a pessoa que ama parar de beber, baseado na teoria comportamental. De influência de comportamento dentro de um relacionamento é a coisa mais poderosa que tem. Tem pesquisas mostrando que pega um alcoolista que não aceita tratamento, se o familiar aprende essas técnicas, ele consegue levar entre 60% e 80% a parar de beber em um mês. E aí isso vira lixo, porque incomoda, porque tem uma galera que tem camiseta, tem coisas, que tem toda uma doutrina. Por quê? Eu era lá, um senhorzinho de meia idade, me aposentei, meu filho dá problema, ele não sai de casa e a minha esposa está alcoolista, eu estou me sentindo sozinho. Eu vou lá, entro num grupo desses, as pessoas me ouvem e elas me colocam numa posição de destaque. Eu começo a me alimentar dessa posição de superioridade como familiar coitadinho, que estou tratando minha codependência e eu não posso me incomodar. Não posso me incomodar. Aí eu não quero aprender sobre os meus defeitos, eu não quero aprender a melhorar, porque o alcoolismo se alimenta dos nossos defeitos de relacionamento. Todos podemos ter e todos temos benefício de melhorar. E aí eu vou lá e trato o alcoolista como um mentiroso, como um egoísta. Eu tento me desligar emocionalmente, quando na verdade muitos familiares que fazem coisas erradas, eles não estão ligados emocionalmente. Quando a mãe dá dinheiro para um filho comprar cachaça, ela não está ligada emocionalmente nele. Ela está atrapalhada com a própria ansiedade dela. Sim. Isso não é ligação emocional. Isso é o oposto da ligação emocional. Se ela estivesse conseguindo se ligar emocionalmente ao filho, ela estaria conseguindo enxergar com mais clareza, porque a ligação emocional, na minha concepção, ela se chama amor. E o amor, ele não se divide, ele soma. Quanto mais você ama, mais você consegue pensar, mais você consegue ter ideias, mais você consegue, né? E